Donald Trump já deixou claro seu veredito. Ele não aceitará a condenação absurda contra Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão, sendo 24 em regime fechado, e não vai engolir essa farsa como se fosse justiça. A mensagem já está dada, não ficará barato. E quando Trump diz isso, não é da boca para fora. É um alerta que pode acionar o peso do exército americano e transformar essa ditadura togada em um alvo direto da maior potência militar do mundo. O STF, que achou que poderia perseguir e condenar Bolsonaro sem reação, agora colocou o Brasil na beira de um abismo diplomático e estratégico. Se essa escalada continuar, nós veremos um regaço histórico, porque os Estados Unidos não costumam repetir a ameaça duas vezes. Quando decidem agir, a resposta vem pesada. Donald Trump deixou o recado mais duro já visto contra o STF e contra o Alexandre de Moraes. Ele não apenas criticou, mas declarou estar furioso ao assistir à condenação do presidente Bolsonaro, classificando o julgamento como uma perseguição política. E as suas palavras não são jogadas ao vento. Vem de um presidente que tem o maior poderio militar do planeta, tendo uma enorme influência dentro dos Estados Unidos. Logo em seguida, o secretário de Estado, Marco Rubio, reforçou a posição de Trump, chamando Moraes de violador dos direitos humanos e sancionado. A própria embaixada americana no Brasil endosou essa visão, transformando a indignação em uma postura diplomática oficial. Isso muda completamente o cenário. O que antes era tratado como denúncia de patriotas brasileiros, agora ganha repercussão internacional, com os Estados Unidos assumindo publicamente que o Brasil está vivendo uma caçada às bruxas. O recado é direto. Washington não vai fechar os olhos para um regime togado, ditatorial, que persegue opositores e criminaliza a liberdade de expressão. O Trump mostrou que está disposto a agir, e a pressão sobre Lula e Moraes e toda essa estrutura autoritária só tende a aumentar. O Brasil entrou no mapa mundial não pela democracia, mas pela tirania judicial, que já não se esconde mais. O que mais assusta em todo esse cenário é que a reação americana não será feita apenas de discursos inflamados. A própria Casa Branca já sinalizou que as opções em jogo vão desde sanções pesadas contra autoridades brasileiras até cortes em benefícios comerciais, atingindo diretamente a economia, e também um ataque militar contra o nosso país. E o que realmente chama a atenção em tudo isso é a declaração de que os Estados Unidos vão usar o seu poder militar em defesa da liberdade de expressão aqui no Brasil. Isso coloca o nosso país num ponto delicadíssimo, porque a condenação do presidente Bolsonaro deixou de ser apenas um caso interno e passou a ser vista como um ataque frontal a direitos fundamentais. E não se engane quando Washington fala em combate ao narcotráfico ou defesa da democracia. Essas expressões podem ser usadas como justificativa oficial para ações muito mais duras aqui no Brasil. Já vimos isso em outros países, e o roteiro é sempre parecido: pressão econômica, isolamento diplomático e, em casos extremos, intervenção militar. A paciência dos Estados Unidos com os abusos do STF parece ter chegado ao limite. As cartas já estão sendo colocadas em cima da mesa. Se essa escalada continuar, o Brasil pode estar prestes a viver uma crise sem precedentes, com a maior potência do mundo atacando o nosso país. A indignação que começou com Trump e Marco Rubio rapidamente se espalhou pelo Congresso americano, mostrando que não se trata de uma voz isolada, mas de um movimento coordenado contra a perseguição escancarada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Parlamentares, especialmente da Flórida, bateram forte ao classificar a condenação do Bolsonaro como vingança política e julgamento fraudulento, deixando claro que a imagem do Brasil no exterior está em queda livre. Quando juízes assumem o papel de ditadores, a democracia simplesmente morre. E esse tipo de afirmação não é pequena, vem de dentro do coração político dos Estados Unidos, onde a pauta da liberdade é levada a sério e onde a perseguição contra Bolsonaro está sendo vista como uma ameaça ao próprio modelo democrático que o Ocidente afirma defender. O estrago diplomático é gigantesco, e o Brasil, pela primeira vez em sua história recente, é exposto diante do mundo como um país onde a toga virou um instrumento de repressão política. O tom subiu ainda mais quando Jason Miller, conselheiro próximo de Donald Trump e voz influente nos bastidores republicano, entrou na discussão. Ele não poupou palavras e cravou que Alexandre de Moraes é um corrupto vigarista e inimigo declarado da democracia. Miller expôs de maneira brutal
o que todos já sabiam: o julgamento do Bolsonaro foi manipulado antes mesmo de começar, com 3 dos 5 juízes já alinhados para condenar Bolsonaro como se fosse apenas questão de tempo. Para ele, isso não é justiça, mas é uma prisão perpétua camuflada, é um golpe dentro das instituições que destrói de vez qualquer aparência de legalidade. Essa fala vinda de alguém tão próximo a Trump não é apenas retórica. É sinal de que o confronto direto está sendo desenhado no tabuleiro internacional. O recado é que a resposta americana não ficará restrita a notas diplomáticas. As ameaças de sanções, isolamento e até ataques militares contra o Brasil está agora mais próxima do que nunca. E o alerta máximo já foi acionado. O STF conseguiu algo inédito: unir a direita americana em torno de Bolsonaro e colocar o país inteiro na berlinda global. Enquanto a tensão crescia no cenário internacional, o Itamaraty conseguiu transformar um incêndio em uma explosão ao responder de maneira desastrosa às declarações de Trump e Marco Rubio. Em vez de buscar um tom diplomático que aliviasse o clima, o desgoverno Lula resolveu bancar a valentia barata e publicou que as instituições brasileiras deram resposta ao golpismo e que defenderiam a soberania do Brasil contra qualquer interferência externa. O problema é que, na prática, isso soou como uma provocação direta à maior potência militar do planeta. A mensagem foi interpretada não como defesa de soberania, mas como um desafio. É como se um país em crise interna, atolado em corrupção, violência e instabilidade política, resolvesse bater de frente contra os Estados Unidos como se tivesse condições de sustentar um embate desse nível. O resultado foi imediato. A crise escalou ainda mais e agora o Brasil aparece no tabuleiro mundial não como parceiro confiável, mas como um problema a ser contido. O STF e o governo, na ânsia de mostrar força, podem ter dado justamente a desculpa que Trump e os seus aliados precisavam para endurecer a resposta contra o Brasil. Porque antes do discurso era apenas críticas diplomáticas. Agora existe o argumento perfeito: um Brasil que desafia abertamente os Estados Unidos e que insiste em manter um sistema togado que persegue opositores políticos. Se Trump decidir agir, terá carta branca para justificar sanções econômicas e cortes comerciais e também um ataque militar ao nosso país. No extremo, as ações militares sob o manto de restaurar a democracia ou combater o narcotráfico acontecerão. E não se engane, quando Washington decide intervir, raramente o faz de maneira leve. E o Brasil, ao provocar, pode ter assinado a própria sentença de enfrentar a pressão mais dura já vista em sua história recente. Esse é o ponto mais assustador, de toda essa crise, a possibilidade real de uma intervenção militar. Quando Trump fala em usar o poderio econômico e militar, não é retórica vazia. É uma ameaça com um histórico concreto. Os Estados Unidos já aplicaram esse mesmo discurso em várias regiões do mundo. E sempre com a mesma justificativa bonita para encobrir interesses estratégicos. No Oriente Médio, usaram o combate ao terrorismo como uma bandeira para invadir países inteiros. Aqui no Brasil, a desculpa pode ser o narcotráfico, já que todos sabem que as rotas da cocaína e outras drogas da América do Sul para os Estados Unidos passam pelo nosso território. Se essa narrativa for oficializada, Trump terá a chave na mão. Poderá intervir sem sequer precisar mencionar o STF, vendendo ao mundo uma operação nobre em defesa da democracia e da liberdade de expressão e contra o crime organizado. E isso seria um golpe certeiro, porque atingiria ao mesmo tempo o sistema judicial corrompido e o governo aliado a facções criminosas e a imagem internacional de um Brasil que já aparece como um ponto sombrio nas relações globais. Em termos práticos, isso significa que a paciência de Washington acabou e que a tempestade pode estar muito mais perto do que nós imaginamos. E no meio desse caos, quem paga a conta é sempre o povo brasileiro, que agora vive entre o medo e a incerteza de um futuro imprevisível. O STF, ao transformar a justiça em palco de perseguição política, plantou o vento e vai colher uma terrível tempestade que pode arrastar a nação inteira. Se vierem sanções econômicas, será o bolso do cidadão brasileiro que vai sentir.
alimentos mais caros, exportações prejudicadas e inflação descontrolada. Se a escalada for ainda mais grave e chegar a uma intervenção militar, as liberdades individuais e a estabilidade do país podem ser comprometidas de forma jamais vista. Não é teoria, é uma realidade, porque os recados já foram dados sem rodeios. Aliados próximos de Trump afirmaram que